E começa agora a coluna Pulso Empreendedor com Malik Doubles e Vinícius Chaves. Vamos dar um gás aí para você, empreendedor. O oferecimento é de Credicomim, Sebrae e Elo Gestão. Bom dia, Malik. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Bom dia, Iago, Ulisses, Thiago, todos os ouvintes da Menina FM. De fato, tá tranquilo aqui no estúdio também. O trânsito tá bem tranquilo aqui, tá de né, boa, Vinícius? foi rapidinho pra chegar também, né? Tá no ar o programa, então, que quer tirar você da zona de conforto. O Pulso quer te motivar e quer que você se desenvolva. Vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios e vai compartilhar com você dicas importantes sobre empreendedorismo. Está no ar o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo no BBT News, aqui na Menina FM. Eu sou Malik Doubles. E eu sou Vinícius Chaves. E hoje é dia 1º de abril, popularmente chamado de Dia da Mentira, né? Não gosto muito disso, também né? não curto muito Mas essa enfim. parada. Mas para fazer o link com essa ideia aí, a gente vai desmascarar uma mentira que muitos empreendedores insistem em acreditar. A mentira ou o mito de que dá para fazer tudo sozinho, né? E isso é realmente uma coisa impossível, né? A gente não faz nada sozinho, a gente tá conectado nesse mundo aí, numa rede de pessoas, e esses dias, né, Vinícius, que a gente conversou... Que a gente convidou a Luciana, né, cara? Isso, a gente falou sobre isso, né? Aqui no Pulso a gente falou sobre times de sucesso, sobre equipes engajadas, sobre cultura organizacional. E hoje a gente vai falar do primeiro passo, então, e de uma parte importante para você construir um time de sucesso na tua empresa, né, no teu negócio, que é justamente a etapa de recrutamento e seleção de pessoas. E para conversar com a gente hoje sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Pulso a Débora Bastos e a Renata Guimarães, que fazem parte da equipe de especialistas da Elo Gestão, que são parceiros aqui do Pulso, né, Vinícius? Opa, mais uma parceria de sucesso aí, né? Sejam bem-vindas, meninas. Tudo bem? Como vocês estão? Bom dia a todos, né? Tudo bem, sim. É um prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho, trocar uma ideia sobre esse assunto que é tão relevante para as empresas em geral. Verdade. Pessoas hoje, né? As empresas têm olhado muito para isso, né? A gente falou outro dia aquela visão muito da máquina, né? Aquela visão mecânica, e hoje a gente migrando para uma visão bem real, bem orgânica, de ecossistema, né, Vinícius? Aquela visão de ecossistema é como se tudo fosse um organismo, né? E aí a gente tem que olhar muito pessoas, né, Renata? É por aí, né? Isso mesmo, Malik, bom dia a todos. É muito bacana estar aqui com vocês. A gente que agradece, Renata. E esperamos conseguir contribuir um pouquinho para os ouvintes. Um pouquinho a modéstia de vocês vão contribuir bastante, a gente tem certeza disso. Fiquem muito à vontade, a gente vai dar alguns recadinhos, vai passando a pauta, mas vocês podem comentar a qualquer momento também. Vinícius, tem cotação? Vamos lá então, a Credicomim nos enviou as cotações ontem à noite, conversei com o pessoal lá, então a poupança tá 0,37% ao mês, IPCA 0,43% ao mês, taxa Selic em 6,5% ao ano, a CDI em 6,4% ao ano, o IGPM a 0,88% ao mês, o dólar R$3,92, ele está estável, ele está alto ainda, mas está estável em relação à semana passada. O Bitcoin é R$16.087,38, está estabilizado. Na verdade, ele deu uma leve crescida em relação à semana passada. O dólar e o Bitcoin têm subido um pouquinho, né? A gente tem acompanhando aí nos últimos pulsos, aí eles vêm numa ascendente suave, mas o que mostra consistência nesse aumento, né? Não é nenhuma especulação, não é nenhum movimento brusco. Eu acho que é resultado mesmo da economia, principalmente do bom desempenho dos Estados Unidos e de outras economias, né? E aproveitando que a gente está falando aqui de economia, de dinheiro, de valores, né? Na semana passada a gente teve lá na Assembleia Geral Ordinária da Credicomim, e o Malik, que é o nosso repórter oficial, né, Malik? Por enquanto, né? Conversou com o pessoal lá e a gente vai ter uma ideia do que rolou. Foi bem legal o evento, então a gente só pede pro Ulisses soltar pra gente aí essa entrevista que foi bem legal com a Marliane e com o Elvio lá da Credicomim. Olá, ouvintes do Pulso Empreendedor, eu sou o Malik Doubles, estou aqui diretamente do Centro Serra, na AGO, na Assembleia Geral Ordinária da Credicomim, a cooperativa de crédito da Serra Catarinense. Eu estou aqui com a Marliane e com o Elvio, e a Marliane vai falar um pouquinho pra gente da importância dessa assembleia, desse momento de troca, de deliberação junto aos cooperados. Marliane, fala um pouquinho pra gente o que está acontecendo aqui nessa AGO. Está acontecendo o momento máximo de decisão e de transparência de uma cooperativa para com os cooperados. É o momento em que nós prestamos conta de todo o resultado, tudo que foi feito no ano de 2018, deliberamos como é que vai ser distribuída as sobras. Nós tivemos sobras, mais de R$1 milhão a distribuir para os nossos cooperados, e também apresentamos os projetos e planos para realizarmos no ano de 2019. Esses projetos, esses planos, com certeza tem muito a ver com a nossa comunidade, e isso que a gente enxerga muito
valor na cooperativa, que além de ela trazer esses resultados, como você falou, a questão dos números, esse dinheiro que fica na cidade, tem muita coisa também que vai fazer parte do desenvolvimento da nossa comunidade, do aprendizado e da construção de um momento melhor para nossa cidade, para nossa região. Elvio, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Falando um pouquinho de resultado econômico, então a gente falou de dinheiro de R$1 milhão, mas de fato o que sobra para a nossa economia, para a cidade que fica em Lages, é mais de R$8 milhões. Esse de fato é o impacto, né, que fica no bolso do cooperado, fica na cidade, pode ser investido e faz fortalecer ainda mais a economia local. Por isso que você, ouvinte do Pulso, tem que fazer parte disso, do cooperativismo, desse modelo. Além de você estar tendo resultados bacanas para você está contribuindo também com resultados que são bons para nossa comunidade, para nossa sociedade. Então, cola com a gente aqui, cola com o pessoal da Credicomim e segue o Pulso. Obrigado, Ulisses. Esse foi o áudio, foi uma entrevista muito bacana estar presente, né, Vinícius? A gente esteve lá na Assembleia e realmente uma experiência muito bacana em ver como as coisas são construídas com as pessoas, né? Como todo mundo de fato pode participar, é envolvido no processo. A gente ficou muito feliz e isso reforça a nossa certeza de que o propósito do Pulso, que é de desenvolvimento de pessoas, que é levar informação, que é, enfim, fortalecer o empreendedorismo na Serra Catarinense, a gente fica feliz de ter parceiros como a Credicomim, que acreditam nisso, que tem muito sobre educação financeira e eles falaram sobre investimento nesse tipo de projetos. Então é todo um capital que é investido aqui na nossa cidade, o dinheiro fica na nossa cidade e é por isso que a gente acredita em parcerias com a Credicomim e com vocês também da Elo Gestão, justamente por a gente estar proporcionando, né, um ambiente empreendedor e criando uma coisa bacana aqui na nossa cidade. Tem agenda, Vinícius? Temos sim, falando em Elo Gestão, né, a nossa agenda oferecida pela Elo é a seguinte: no dia 6/4, sábado, lá no Orion Park, às 9:30 da manhã, a gente vai ter o workshop Como se portar em uma entrevista de emprego, com a Rê, que está aqui conosco, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse workshop, vai passar alguns detalhes. Dá mais um gostinho para nós, né? Exatamente. E também reforçando, nos dias 12, 13 e 14, teremos o Startup Weekend. Eu também conversei ontem com o pessoal da organização, eles falaram que tem pouquíssimas vagas, então é pro pessoal correr aí, se agilizar, porque tá acabando. Então, se quiserem saber mais e se inscrever também, basta acessar o link swlages.com, sem o BR, swlages, S de startup, W de weekend, lages.com. É isso aí, evento pra você pegar a tua ideia e levar adiante, né? E agora a gente passando pros nossos destaques já, o tema do Pulso de hoje é recrutamento e seleção de pessoas. A gente vai falar sobre essa parte tanto do ponto de vista da empresa, quanto também dar algumas dicas aí para quem está em busca de uma oportunidade. E se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, cola o ouvido aí no rádio, porque daqui a pouco a gente vai ter essa entrevista com as meninas aqui, a gente vai dar muitas dicas bem interessantes. E depois que acabar o programa, vai lá no Sebrae, conversa com o pessoal, porque eles têm muitas capacitações para ajudar a você fazer bonito na hora da entrevista, também com as dicas que as meninas vão dar aqui hoje, e você também vai estar mais preparado, porque não adianta só fazer entrevista aí bem, é preciso depois fazer por onde, né? Trabalhar e ter as capacitações para conseguir se manter nesse emprego. Então, e pra você ir bonito na entrevista, você tem que estar bem capacitado. Teu currículo tem que estar bonitão, né? Exatamente, mas depois tem que fazer por onde, tem que manter isso, né? Cumprir com o que prometeu na entrevista. E lá no Sebrae você encontra cursos de idiomas, informática, atendimento em farmácia e tem até curso para empreender, tem um curso de empreendedor completo, com várias capacitações também muito legais. Confere lá que vale muito a pena. E aí também agora passando o destaque de hoje do Pulso, a gente vai falar de uma startup brasileira. Eu peguei essa aqui pensando em você, tá, Mário? Muito legal, cara. Ela criou um software, né, um aplicativo que prevê quanto você vai gastar com a reforma de sua casa. Pô, isso é legal. E aí depois eu quero fazer a gente sempre fala aqui no Pulso que para ter uma startup, para empreender, não precisa ser tecnologia. E aí, esse case aqui, ele demonstra isso, tá? O nome da empresa deles é a Pro Reforma, e ela simula gastos, itens necessários e até mesmo a poeira e barulho envolvidos na obra. A startup carioca foi desenvolvida devido a uma dificuldade de mercado, onde a arquiteta Flávia Lima criou uma metodologia que usa algoritmos para estimar os custos de uma construção. E ela contou com a ajuda também do seu pai, o engenheiro Gilson Lima, para criar essa solução. O que eu achei legal é que ela até comenta na entrevista que ela poderia ter deixado essa ideia num livro negro lá como mais um TCC de mestrado, né? Que guardadinho tem vários, na prateleira. Milhares, né? E ela falou, não, eu vou empreender. E aí ela pegou, tirou a ideia do papel, ela começou com foco em construção mesmo, né? Só que daí, como o mercado nos últimos anos, ele deu uma baixada, o mercado de construção civil, o Mário que sabe muito bem disso, né? Bem. Então, ela mudou, em 2017 eles mudaram um pouquinho o foco e focaram em reformas de casas. E aí agora tá bombando, tá crescendo, e o legal é o seguinte, eles são uma arquiteta e um engenheiro, né? Filho e pai.
E para desenvolver a solução, eles contaram com uma startup de desenvolvimento de software. Então você não precisa saber desenvolver, não precisa ser uma pessoa digital de tecnologia. Ela é uma arquiteta, o pai dela é engenheiro e conseguiram fazer aí, estão tendo sucesso, né? Você desmistificou uma questão importante, Vinícius. O empreender, ele não passa por você dominar todas as áreas. Você não precisa saber tudo que é necessário. Você precisa ter o desejo, de fato ter essa vontade, ter um propósito, ter um motivo forte para você continuar, levar uma boa ideia que crie uma solução real para o mundo que a gente vive, porque a gente tem muitos problemas hoje na nossa sociedade. Verdade. E precisa de solução, né? E aí você se junta com pessoas que têm justamente a informação ou que têm o conhecimento sobre um determinado assunto. É justamente isso que a Elo faz também, né? Exatamente. Vocês ajudam pessoas, ajudam na questão de processos, ajudam na questão financeira. Então, você não precisa saber de tudo. Isso é importante, né, para o nosso ouvinte. Você não precisa dominar todas as áreas. E aí eu acho legal essa proposta mesmo, porque é uma deficiência grande. Hoje em reformas, a questão de orçamentação, de prazos, as pessoas têm dificuldade em enxergar isso. E se não é um bom profissional, não consegue ajudar. Então é uma ferramenta bem inteligente. Muito legal. Para você que está nos acompanhando, eu sou o Malek Dabo. Eu sou o Vinícius Chaves. E esse é o Pulso Empreendedor. E hoje a gente recebe aqui no Pulso a Débora e a Renata, que são da Elo Gestão e vão conversar conosco sobre recrutamento e seleção de pessoas e falar de pessoas também de forma geral, né? A gente sabe que a realidade, então, de muitos empreendedores é começar sozinho, né? Muitas pessoas começam mesmo com uma ideia ou com alguma atividade, muitas vezes que tem habilidade, né, em determinada questão, e para isso o MEI também veio formalizar esse início dos negócios, uma ferramenta que ajudou muito. Em pouco tempo, oferecendo um bom produto ou serviço, esse MEI, né, esse empreendedor individual, ele já tem a possibilidade de crescer, de se tornar uma micro ou pequena empresa. Isso normalmente envolve a contratação de mais pessoas, né, chamar mais pessoas para fazer parte disso. Nesses negócios, nem sempre tem alguém especialista em gestão de pessoas, e as empresas acabam contratando errado, tendo muitos problemas com isso. E aí eu pergunto para vocês, quais os erros mais comuns que vocês da Elo Gestão têm notado em relação a contratações em empresas? Então, o que a gente percebe com maior frequência é que realmente essa é uma tendência natural, né, de os negócios começarem a partir do conhecimento, né, especialista do empreendedor em algum produto ou serviço. Então, não é algo que seja uma característica, às vezes, quando a gente encontra um empreendedor, nossa, esse é o meu problema. Na verdade, é um problema compartilhado, é uma dor muito frequente. E as principais dificuldades acontecem justamente nessa questão de que o processo da gestão, estruturação administrativa, toda essa parte complementar necessária a todos os negócios, ela acaba normalmente ficando para segundo plano. Né? E depende bastante do perfil do empreendedor. Alguns têm um conhecimento um pouco maior sobre essas outras áreas necessárias, outros, muitas vezes a maioria, com um conhecimento mais superficial e tem essa mística de que tem que dar conta de tudo, né? Então eu não consigo, não posso contratar mais pessoas, então eu vou dar um jeito até que realmente se percebe a oportunidade de crescimento. Chegou no limite, não deu mais, né? Não deu mais, e aí normalmente é aquele momento de desespero. Então, passou na rua, laça e traz pra dentro. Pela blusa, né? Vem cá, vem me ajudar, vem você mesmo. Por favor. Então, muitas vezes, esse processo ele não é planejado. Então, nem o empreendedor mesmo tem clareza do que ele precisa, de quais são as atividades que a pessoa vai fazer, qual é o perfil ideal, considerando o seu negócio, considerando o seu público-alvo, tudo isso. Então, a gente percebe que não levar em consideração essas competências que realmente a empresa precisa é uma das questões que mais traz dificuldades posteriormente, né? Aliado a isso, a gente tem essa questão de que ainda, especialmente na nossa região, tem muita cultura de contratar pela indicação. É o filho do amigo, é a tia, enfim, parentes próximos, né? Quem está disponível mais perto, justamente por essa urgência, normalmente, acaba sendo contratado. E aí, com muita frequência também, a gente encontra aquela questão de que, puxa vida, daqui a um tempo eu percebi que não era o que eu precisava, e como é que eu vou dispensar essa pessoa? Tem mais coisa envolvida aí, Tem né? muito mais outros vínculos, outras relações envolvidas, e aí torna o processo muito mais difícil. Ou porque tem um desgaste em alguma relação importante, certo, ou porque o negócio fica perecendo
fica patinando por falta de alguma competência importante. Você vê, são muitos problemas, às vezes, como você falou, a pessoa contratou, não era exatamente o que ela precisava, ela não tem clareza das funções que a pessoa tem que realizar, começa a perceber que na verdade ela de repente precisava de alguém para ajudar em outra área da empresa e não era aquilo que ela pensava. Então é uma dificuldade grande que se cria, né? E aí você não tem esse especialista em casa, o cara não domina essa área, e fica inviável também ele contratar alguém que seja especialista em gestão de pessoas só para contratar alguém para ele, né? Então, assim, a gente entende que ele não consegue assinar carteira ou contratar uma pessoa só para ficar cuidando das pessoas da empresa dele, né? Como que ele pode resolver esse problema de gestão de pessoas, então? Exatamente, isso é muito comum, nós nos deparamos frequentemente com essa situação, onde os empresários não conseguem ter em casa, e realmente é inviável você ter em todas as áreas um especialista dentro da empresa, mas tem muito ainda aquele entendimento de que sai muito caro. É um custo desnecessário eu contratar alguém para fazer essa seleção, esse recrutamento, porque como a Débora falou, eu tenho o filho do meu amigo, do vizinho, que ele é muito bom, ele é de confiança. Então ainda se tem muito essa... claro, dá essa importância para a questão de ser de confiança, de conhecer a família, mas não adianta tu ter uma pessoa extremamente confiável, mas incompetente. Certo. Isso, né, não uma serve, coisa, né? não justifica a outra. Negócios, né? Ali você precisa de desempenho, de resultado, né? Não é só a questão da confiança. Até isso é um mito interessante, né? Confiança é uma pessoa responsável, onde você pode confiar. Isso é o mínimo que você pode esperar de alguém que vai integrar o teu trabalho. É obrigação, né? Isso não é uma vantagem, um diferencial. Exatamente. E assim, nós percebemos que hoje, quando uma empresa precisa, por exemplo, contratar um estagiário, é muito comum procurar instituições que façam esse tipo de serviço. Isso acontece com uma certa frequência. Mas quando tem que contratar alguém efetivo, CLT, acaba fazendo isso mais caseiro. Né? E nos processos seletivos que nós fazemos pela Elo Gestão, nós sempre deixamos aberto para que o proprietário participe, caso ele queira, das entrevistas, das dinâmicas. E teve um caso curioso recentemente de umas entrevistas que eu estava fazendo, o proprietário estava junto e de tempos em tempos fazia algumas perguntas que não traz o resultado que a gente precisa. Por exemplo, perguntar se você é organizado, eu preciso de alguém que tenha uma certa organização. Você vai ser organizado na minha empresa? Ele vai dizer que sim. Um candidato que está procurando que não. Uma oportunidade. Eu sou muito bagunceiro, nossa. Você é pontual, você vai conseguir cumprir o seu horário? Óbvio. É claro que sim, né? E isso é muito comum. Então, quando a pessoa não conhece as técnicas, não tem esse conhecimento, acaba fazendo perguntas que não traz o que a gente precisa saber. E nós conseguimos ter essas respostas de outra forma, né? Com metodologia, entendendo uma outra, né? De uma outra forma, a gente consegue chegar nisso. Para você ouvinte, o que a Renata tá dizendo, presta atenção nisso, é que você não precisa entender o que a gente estava falando, você não precisa ser um especialista. Elas são especialistas, a Elo Gestão é especialista. Se você precisa contratar alguém, você pode contratar a Elo Gestão, é isso, Débora? Eu posso contratar a empresa de vocês para recrutar pessoas para minha empresa. Eu tô precisando, eu tenho uma vaga lá na minha empresa e eu quero alguém que precise, que me ajude no comercial, por exemplo. Aí eu peço para vocês o que eu preciso, explico o que eu preciso e vocês conseguem contratar essa pessoa, é isso? Sem dúvida, essa é uma alternativa, né? A gente tem todo um cuidado quando, até justamente por ser especialista, né, de entender exatamente a necessidade da empresa, é um passo anterior ao processo de recrutamento e seleção. Certo. Porque para que a gente seja assertivo, a gente precisa entender que é uma via de mão dupla. Certo. Né? Tem que ficar bom para os dois lados. Certo. Então, para procurar o candidato que vai ser o ideal, que vai ser a peça crucial, que vai realmente ter um desempenho bacana na empresa, a gente entende primeiro a necessidade e aí sim vai buscar de forma
assertivo e com as técnicas certas, com já entendendo todo o contexto da empresa também, né? Exatamente. Com um processo seletivo que realmente seja adequado à necessidade. Perfeito. Né? É uma possibilidade, sem dúvida alguma. Bacana. E aí vocês estão falando até dessa forma de trabalhar, né? Dessa metodologia que vocês utilizam. Tem algum exemplo, de repente, se vocês quiserem citar, ou se não puderem citar os nomes também, mas de algum caso em que vocês conseguiram auxiliar na gestão de pessoas e construir um resultado importante em termos de produtividade, de engajamento e melhoria lá no ambiente organizacional, de repente algum case que vocês já participaram nesse sentido? Isso, nós temos um cliente nosso, que ele é cliente de BPO, então nós fazemos toda a parte administrativa para esse cliente. E o ano passado surgiu a necessidade de uma contratação, e como a Débora falou, conhecer o ambiente onde a pessoa vai trabalhar, isso faz toda a diferença. Então isso foi fundamental para conseguir o sucesso nessa contratação. Nós fizemos todo o serviço, né, todo o trabalho de seleção, e conseguimos, esse que eu acho que é o grande desafio do recrutador, é conseguir achar a pessoa com um perfil mais compatível com a empresa, porque não adianta eu encontrar um candidato perfeito, que ele tem todas as competências, né, que a gente espera, mas que a questão de valores, a questão de princípios, os objetivos não são compatíveis com a organização. Isso é bem bacana. Essa pessoa, ela já está trabalhando desde agosto do ano passado na empresa, e ela vem melhorando cada vez mais, contribuindo para o crescimento da empresa. Então foi um dos achados que a gente conseguiu fazer esse link, e tá dando muito certo. Tem uma questão que eu observo, que é muito as gerações novas que estão vindo, elas não estão em busca apenas do salário, elas estão em busca de uma realização, e eu achei interessante quando você citou essa questão de observar se de fato a pessoa se encaixa na empresa. Exatamente. Isso é importante também para você que está ouvindo, que está buscando uma vaga, que você também tenha essa clareza de buscar uma empresa onde você se identifica, você tem que se enxergar naquele local, né? Você tem que se ver de fato naquele ambiente, porque muitas vezes você também está em busca de um salário, pensando que você precisa manter a tua família, as tuas despesas e a tua vida, e acaba também se colocando às vezes à disposição numa vaga, numa oportunidade que não tem nada a ver contigo. Então, para o indivíduo é importante ter essa clareza, mas para a empresa também é importante começar a pensar em algo maior. A gente aqui, eu e Vinícius, quando a gente construiu o Pulso, quando a gente construiu essa ideia, a gente tem um propósito muito claro, sabe? Eu acho que isso é bacana. É quando você tem clareza no que tu tá fazendo, que tá muito acima do negócio em si, que é o valor que você quer entregar para a sociedade. O que a gente quer entregar para a comunidade, para as pessoas que estão ouvindo, é o desenvolvimento pessoal, é mostrar que você pode, que você consegue fazer alguma coisa maior, né? Que você pode sair da zona de conforto e empreender, ou ser um empreendedor dentro da empresa, e algumas empresas não têm essa clareza do que elas querem de fato oferecer. Como que vocês têm visto na contratação de pessoas, naquelas empresas mais tradicionais, que não estão muito preocupadas com essa mudança da economia, essa mudança das pessoas? Quais as dificuldades? O que vocês têm enxergado em relação a isso? É muito frequente esse relato de que da dificuldade de lidar com esses conflitos de gerações, né? Especialmente em empresas mais tradicionais, justamente porque a gente está vivendo um momento de quebra de muitos paradigmas, né? Então as empresas estão tendo esse desafio de se adaptarem, e mesmo os processos seletivos, eles estão precisando se atualizar em relação a isso, né? Porque algumas décadas atrás era justamente essa questão, o trabalho era visto como uma fonte de sobrevivência, então as pessoas aceitavam o que aparecia e estava tudo certo, né? Podiam passar 30, 40 anos numa mesma empresa, fazendo a mesma coisa, porque o que importava era estar garantindo a sobrevivência sua, da sua família. E hoje em dia não é mais assim, né? Cada vez mais as gerações mais jovens estão procurando esse propósito maior. E as empresas precisam entender o que elas têm a oferecer também, né? Então, ter uma estrutura bem desenhada, saber o papel e as responsabilidades de cada pessoa e dar autonomia para todo mundo, faz com que esse jovem também se sinta mais animado a estar buscando, a estar cooperando,
Então, cada vez mais a gente percebe essa questão da cultura da cooperação, ela está vindo com mais força. E as empresas que conseguem criar um ambiente também propício para essa cooperação, conseguem atrair e reter os melhores talentos. Muito legal, bacana. muito bacana. E aí você está falando dessa mudança, desses novos processos seletivos, dessa constante mutação e evolução dos processos, né? Agora, falando mais do lado de quem está lá em busca de uma oportunidade, a gente sabe que essas pessoas, elas às vezes não estão bem preparadas, e a entrevista de emprego, ela é o primeiro contato com a empresa. É lá que a pessoa tem a oportunidade, trazendo para o mundo dos negócios, é o pitch lá, né? Onde você se apresenta lá, tem pouco tempo e tem que vender para aquela pessoa que está contratando. Então, que dica que vocês dão hoje para quem está procurando uma vaga de emprego, uma oportunidade aí no mercado? A melhor dica é participar do workshop que vai acontecer sábado agora, dia 6 de abril, a partir das 9 horas. Ele é gratuito, lá no Orion. Ele é gratuito. Existe um link que está disponível no site e nas redes sociais do Orion, tá? Para fazer a inscrição, para nós podermos nos organizarmos, né? Legal. Mas ele é gratuito, e onde vai ser comentado algumas dicas, né, de como se portar, o que eu posso fazer, o que eu devo. Claro que nós não vamos ensinar, não é assim, faça isso que você vai ser contratado. É uma verdade muito absoluta. Pelo contrário. São dicas mesmo, né? Exatamente. Uma coisa que tem que ficar muito claro, como nós estávamos falando agora há pouco, eu preciso saber quais são os meus objetivos para procurar as empresas que vão me proporcionar isso. Não adianta eu entrar numa organização apenas porque eu preciso, porque o salário é bom e eu não me identificar com isso. Então acaba não durando, né? Então todas essas dicas nós vamos estar passando no dia 6 de abril. Muito legal. Muito legal. Acho que é uma necessidade, né, grande das pessoas aqui na nossa região, mas eu acho que isso é geral. As pessoas, de forma geral, não têm essa clareza. E eu não culpo ninguém, não, mas de repente tá aí uma oportunidade que você não pode perder, que é o workshop. Que dia que é mesmo, Renata? Dia 6 de abril, sábado, a partir das 9 horas, lá no Orion. Bacana, um horário que todo mundo, né, a maioria das pessoas consegue participar. Dá pra sair sexta-feira à noite, acordar 8 horas, se arrumar e chegar às 9 lá, e né? chegar lá no workshop, tranquilo, ainda participar. Mas é importante essa dica que o Pulso quer dar, que você prepare a tua carreira, que você, de fato, comece a pensar onde você quer chegar. Mesmo que você não queira empreender e montar o teu negócio, você vai integrar, de repente, a equipe de alguma pessoa, de alguma empresa. Então pense nisso, se capacite, né? O Vinícius deu as dicas aqui do Sebrae, por exemplo. Tem capacitação, tem idiomas, tem coisas que você precisa buscar para que você tenha construção de um currículo real, competências reais, coisas que tu possa, de fato, fazer na empresa. Eu tenho recebido, às vezes, Renata e Débora, uns currículos lá na minha empresa que eu vejo que são currículos fracos, às vezes até na forma de construir, de apresentar o currículo. Então, né, por exemplo, um profissional que busca uma vaga na minha empresa lá em arquitetura ou engenharia, que comete erros de português na construção do próprio e-mail ou na construção do currículo, né? Isso é grave, né? É um mau começo, vamos dizer assim. Não que desabilite totalmente a pessoa, porque a gente vai considerar para aquela vaga o que a gente precisa de fato, mas desabona, né? E é complicado. Então, fica ligadinho no Pulso, nas dicas que a gente está dando. Mas, por fim, a gente deixou de falar de alguma coisa, Débora, Renata? A gente esqueceu alguma coisa que é importante sobre contratação, sobre recrutamento, sobre gestão de pessoas? É um tema que duraria o dia inteiro. Mas acho que o que é importante, da ótica da empresa, é fazer saber que precisa evoluir no sentido de se conhecer bem, né, para que possa também estar buscando as suas competências necessárias para que possa crescer. Então, ter essa clareza. Tem muito material, muita coisa bacana a respeito de recrutamento e seleção, técnicas para isso, né, disponível também. E da ótica de quem está buscando oportunidade, é justamente essa compreensão do que quer como objetivo de vida, né? A gente ampliar a ótica. Então, quanto mais claro a gente tem as nossas metas, mais fácil a gente achar o caminho, o passo a passo que vai nos levar até lá. Bacana, né? Muito show. Obrigado pela dica. Renata, quer mandar um abraço também? Débora, Renata, quer dar a despedida de vocês? Acho que a todos os ouvintes que realmente estão nessa busca, né, vivem esse desafio, e que a gente possa estar sempre crescendo juntos. Acho que a ideia é essa, né? Compartilhar cada vez mais para crescer
Sempre. Bacana. Isso aí, gostaria de agradecer, meninos, pelo convite. Imagina, Foi minha a gente primeira, agradece. né, foi uma primeira experiência como legal. Foi bem, participante foi bem. de radialista. Vai Agora vir já umas posso vezes, tá? dominar aqui, já Isso posso, aí, quando tem vocês que vir mais tiverem que tirar vezes. uma folga, já fico no Legal. lugar. Mas Bacana. obrigada mesmo pela oportunidade, foi muito bacana. A gente agradece, meninas. Tenham aí uma boa semana. Um abraço pra nossa audiência também. O tempo acabou e segue o pulso. É isso aí. Valeu, um abraço. Esse foi o Pulso Empreendedor com Malik Doubles e Vinícius Chaves, às segundas-feiras, trazendo uma inspiração para você, empreendedor, um oferecimento de Crédito Comim, Sebrae e Elo Gestão. BBT News.